Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês aquele vídeo mensal de leituras que eu tive desta vez referente ao mês de julho de 2023. E como vocês puderam notar, né, pela thumb aqui do vídeo, foram poucos volumes de mangás, apenas 12, e de 7 obras diferentes. Então eu fiz um ranqueamento, né, obviamente top 1 até o top 7, sendo o top 1 aquele mangá que eu mais gostei e obviamente o top 7 é aquele que eu menos gostei de fazer a leitura durante esse mês de julho. E como é costumeiro aqui no canal, teremos vários cortes durante este vídeo. É necessário fazer edição devido ao barulho externo, né, que acaba atrapalhando muitas vezes aqui na gravação. E sim, eu gostaria de ter lido bem mais do que eu li, mas né, imagino, assim como todos vocês, né, existem compromissos, coisas mais importantes que nós não podemos deixar de lado para curtir um hobby. Então, vocês sabem, já comentei outras vezes aqui, eu busco destinar uma hora do meu dia para a leitura. Nem sempre isso é possível, mas sempre que sobra esse tempo, eu costumo fazer a leitura daquilo que eu comprei, né? Até para dar uma utilidade, senão, se eu ao menos não fizer a leitura uma única vez desses mangás aqui, desses volumes que eu comprei, estarei, né, jogando o dinheiro fora, não é o meu intuito como colecionador. E antes de eu mostrar para vocês qual é o ranking, né, daquilo que eu li durante esse mês de julho, e a parte chata desse vídeo, mas também é bastante necessária para dar continuidade aqui, é pedir para que você que não é inscrito se inscreva no canal se gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like ou seu dislike também, não tem problema. Se você gostou ou não, isso ajuda no amadurecimento, no aperfeiçoamento do canal como um todo. E melhor ainda, se gostou, se não gostou, deixa nos comentários, não tem problema nenhum. Eu não deleto comentário de ninguém. Sempre levo as críticas pelo lado positivo. E compartilhe os vídeos com seus amigos, e ajudando assim na divulgação literária de mangás aqui no Brasil. E também nos siga em outras redes sociais, tem o link na descrição aqui do vídeo. Então, na sétima posição, o mangá que eu menos gostei, eu confesso que houve um pequeno entrevero, digamos assim, né, nas últimas posições. Não são leituras que eu não gostei, tá? Quando eu não gosto, eu falo. Desta vez eu gostei de todos, mas, obviamente, né, por uma ordem de classificação, eu tive que escolher um para ficar na última posição, ou no top 7, e é Shaman King. Vou tentar mostrar aqui sem interferir muito com relação à luz, né? Shaman King, volume 4. Neste volume aqui, conhecemos um pouquinho sobre a família do Tal Ren, né? Ele que irá fazer uma luta com o Yo, que é o nosso protagonista. E assim, quem perder está eliminado do torneio, né? Não poderá disputar a próxima fase do torneio para saber quem será o Shaman King. E a luta deles assim, é legal, com um resultado bastante previsível, né? E se você não leu, não conhece a história, eu não vou contar, porque talvez para você seja surpreendente, mas no desenrolar, mas no desenrolar da luta eu já imaginei que aquilo fosse acontecer, né? O Tal Ren também é um personagem importante. Mas assim, a surpresa assim que me deixou um pouco decepcionado, né? Que me fez torcer o nariz foi o Ryuki, espada de madeira, que acabou se tornando um xamã também. Assim, eu penso que foi um furo de roteiro, eles deram uma forçada ali para colocá-lo novamente na história, né? Já que ele teve um certo protagonismo nos primeiros volumes, agora obviamente ele seria deixado de lado, né? É claro, porque ele não é um xamã e o foco da história está no torneio para saber quem será o Shaman King. E assim, mas tirando essa parte, né? Quando o Ren volta, então depois da luta ele volta para a China porque ele quer confrontar o pai dele, né? E de certa forma assumir o controle da família, mas as coisas não saem exatamente como ele imaginava. E aí o Bason, ou Bazon, que é aquele espírito controlado pelo Tal Ren, ele vai até o Japão e pede ajuda pro Yo. E aí no finalzinho do volume 4 eles finalmente chegam lá, né, no palácio da família. E certamente no volume 5 nós teremos mais lutas, mas eu ainda não fiz a leitura deste volume 5. Mas quando ler, certamente trarei um pequeno comentário aqui nas leituras mensais. Já no top 6, é uma obra... Eu confesso que eu fiquei bastante surpreso. Eu imaginei que não fosse gostar tanto assim de Kamen Rider Kuga. Este aqui é o volume 1 que eu fiz a leitura. Por que foi uma surpresa? Porque eu me recordo, né? Tirando os traços do mestre Shotaro Shinomori, Kamen Rider e Kamen Rider Black foram duas obras que não me atraíram tanto. Eu não li muitos mangás recentemente, né? Desde que eu voltei a colecionar. Mas certamente da minha coleção eles estão ali do meio para baixo, né? Em termos de qualidade geral. E Kamen Rider
Kuga. Melhorou essa classificação, digamos assim, né? O Shotaro Shinomori, claro, já é falecido há bastante tempo, ele não teve uma participação dentro de Kamen Rider Kuga, dá para notar facilmente que a arte é bem diferente, mas não ficou algo ruim, ficou algo interessante. Talvez peque no aspecto das cenas de ação em que tem lutas, né? Eu acredito que o Shotaro Nomori trabalhava isso muito melhor do que está sendo trabalhado agora. Mas em termos de história, eu acredito que melhorou bastante coisa, tá? Me atraiu bastante atenção na leitura deste mangá. E foram necessárias aí 300 páginas para o primeiro vilão barra inimigo ser derrotado. E quem leu os outros Kamen Riders sabe, né? Que, sei lá, a cada 20 páginas tem um vilão, um inimigo, um monstro sendo derrotado. Então a história é mais trabalhadinha, mais arrumadinha. Talvez eu esteja sofrendo algum tipo de influência com relação à época que a história foi escrita, né? Afinal, quando você lê Kamen Rider ou Kamen Rider Black, que foi escrito décadas atrás, tem uma diferença temporal, né? Talvez a história não tenha envelhecido assim tão bem, mas ainda assim tem sua importância histórica, né? Claro, Shotaro Shinomori é um ser fantástico dentro do universo de mangás. Então vamos para o top 5. Então na quinta posição temos o volume 1 e 2 de Mao. Eu tenho bastante volumes da coleção e não fiz a leitura ainda. Eu sei que algumas vezes eu disse que faria, né, a leitura de Mao e de outras obras da Rumiko Takahashi, por exemplo, né, o Inuyasha, apenas quando a coleção estivesse completa, mas os mangás há muito tempo na minha prateleira sem eu ter realizado a leitura estavam me incomodando, confesso para vocês. Bom, o aspecto físico do mangá que não é o foco aqui, mas me incomoda bastante, né? Aquele padrãozinho Panini, que todos vocês conhecem, alguns insistem em não enxergar ou até enxergam, mas fingem que não vê. A história é boa, tá? Tem algumas semelhanças com o Inuyasha, né? A questão da viagem aqui no tempo. Você passa por um portal e está em uma outra época lá no Japão, né? Lembra do poço de ossos do Inuyasha? Então, é mais ou menos assim. Nós temos aqui yokais, né? Que são chamados por outros nomes do folclore japonês. Agora não vou me recordar como eles chamam, mas enfim. Mas a trama, assim, no geral, ela é boa. A arte é ok, os personagens estão bem trabalhados. Indo no volume 2 a gente tem bastante coisa para descobrir sobre eles, né? Sobre o perfil de cada um. Eu achei que existe uma pequena forçação de barra para fazer com que a Nanoka crie um certo sentimento assim de o Mao não dá bola para mim, ele não se importa comigo, algo como ocorria, né, entre o Inuyasha e a Kagome. Mas enfim, tem bastante semelhança sim, mas são histórias diferentes, né? De certa forma. E também se for um autoplágio não tem problema nenhum, na minha opinião. Estou gostando das duas histórias, tá? Vou continuar com as duas, certamente não irei dropá-las. Bom, na quarta posição, outra surpresa, acabei mostrando já aqui para vocês, né? O volume 5? O volume 4, perdão, de Soul Eater. Bom, surpresa por quê? Porque no começo, né, no primeiro volume aí do mangá, eu já não gostei muito. Fiquei com aquela sensação, aquele desejo de vou deixar isso aqui de lado. Resolvi dar uma chance, comprei o volume 2, já teve uma evolução melhor, já gostei um pouco mais. Volume 3, gostei mais. Agora no volume 4, comparativamente, primeira vez que ele fica na frente de Shaman King, por exemplo. Provavelmente eu gostei mais desse volume porque teve bastante ação aqui no volume 4 do Soul Eater. Tivemos o confronto entre a Medusa e o Dr. Stein, né, com um final sensacional para essa luta. E a Maka contra a Crona, né, foi outra disputa bem interessante. Inclusive a Maka e o Soul, eles deixaram se levar pela insanidade ocasionada pelo sangue negro, né, que estava no corpo deles. O Black Star é sensacional, né? Quando você pensa, agora esse cara vai salvar o dia, ele zoa com tudo. E o Death Kid, meu Deus do céu, cara, é problemático, né? Mas eu entendo o que se passa com ele. Mas não a esse ponto, né, que ele sofre, mas eu entendo. E, infelizmente, né, nesse volume 4, ou felizmente, não sei, vamos ver como se desenrola a história, né? O Kishin é liberado, né, por um erro do Black Star ali, um equívoco que ele comete, um mosquitinho aqui, e acaba vendo uma luta ali, né? Acaba ocorrendo, perdão, uma luta
no final desse volume entre o Dr. Morte e o Kishin. E o Kishin consegue fugir, tá? Um pequeno spoiler aqui para vocês. Isso sugere que no volume 5 nós teremos, a partir do volume 5, né? Nós teremos mais ação. Acabei nem comentando sobre o lobisomem aqui, né? Que é um outro personagem bem interessante, bem poderoso para falar a verdade, mas que acabou relegado aí a um segundo plano devido a Medusa, né? Ser a vilã protagonista, digamos assim, desse início de história. E se antes eu já não tinha, né? Ou tinha poucas dúvidas sobre continuar ou não a coleção de Soul Eater, certamente partirei para os próximos volumes. E na terceira posição, meu queridíssimo, adoro, Inuyasha Wideband, versão Wideband, né? Volumes 1 e 2, da Rumiko Katahashi, né? Escritora sensacional. Agora vocês vão começar a ouvir uma ferramenta elétrica aí funcionando. Eu vou tentar diminuir a captação aqui do meu microfone. Talvez vocês escutem menos, mas eu terei que colocar uma musiquinha aqui para esconder isso e falar um pouquinho mais alto. Então, Inuyasha é um clássico. Quem não assistiu o anime, assista, é muito bom, é viciante aquilo. E de forma bem resumida, né, o Inuyasha ele tenta roubar a joia de 4 almas, não consegue, ele é impedido pela Kikyo. E nesse processo aí acontece da Kikyo morrer, não fica bem claro quem matou ela. E a joia de 4 almas renasce no Japão, né, uns 500 anos depois. Confesso agora que me perdi na linha temporal, mas no começo da história é no Japão feudal. E nos anos atuais, mais para falar mais a verdade, assim, né, ser mais exato, no ano de 1995, a Kagome acaba ficando com essa joia. Não fica bem explicado, bem nítido como aquela joia chegou até aquele ponto no Japão com o avô dela, mas por culpa disso ela acaba sendo então levada, né, passando pelo Poço dos Ossos ali, para o Japão feudal, acaba encontrando Inuyasha. Ela é atacada por uma mulher centopeia, que é uma yokai. Para se salvar, ela acaba soltando o Inuyasha, a história vai se desenrolando, né? A joia de 4 almas é quebrada em vários pedacinhos e eles têm então a missão de buscar todos esses fragmentos para reconstruir a joia de 4 almas. Claro que o Inuyasha não vai por vontade própria, né? Ele é um meio yokai, mas como a Kagome tem o poder da palavra mágica, né? Aquele famoso senta, ela acaba dominando, digamos assim, o Inuyasha, né? Toda vez que ele faz alguma coisa que ela não quer, ela fala senta e ele cai de cara no chão. E é uma história muito boa, eu gostei bastante de ler. Estou pensando em iniciar uma série de vídeos fazendo um resumo de mangás. E eu começaria, claro, pelo Inuyasha. Então esse foi o top 3, Inuyasha. Vamos ao top 2. Na segunda posição nós temos um mangá aqui que eu já falei, já fiz vídeo sobre ele, inclusive dizendo que o segundo mangá que está em andamento que eu mais gosto de ler, que é Shangri-La, ou trava-língua, Shangri-La Frontiers, volumes 4, 5, 6 e volume 7. Tem um arco do Eizmon aqui, que é o Coveiro, que é bem interessante. Dura uns 2 volumes aqui, né, de luta com o Eizmon. Muito difícil, tá? E confesso que a luta foi bem envolvente, atraiu bastante a minha atenção. Quase fiquei sem essa obra, né? Vocês se lembram? Devido à capa, né, do volume 1, não gostei muito, joguei o livro pela capa. Ainda bem que mudei de opinião. E se for para não falar só bem, né, falar um ponto negativo da história, que o Sunraku já está bastante roubado, né? Já está bem forte e eu não sei como que eles farão para deixar a história ainda interessante, né? Para que a gente não perca o foco nessa história. Se bem que o Coveiro deu um trabalho gigantesco, né? Deu bastante páginas aí para esse mangá. E o pessoal que fez o chanfrou estava discutindo, né? Dentro do mangá, claro. O pessoal que fez o jogo. Por que o Coveiro tinha sido nerfado, né? Porque não era para ele ter sido derrotado. Dando um spoiler agora, sinto muito, né? Quando o Sunraku e os amigos dele derrotam o Coveiro, assim, uma parte da história daquele universo ali, daquele jogo é desbloqueada. Então é bem provável que os outros chefões, digamos assim, deem muito mais trabalho para o Shunraku. Eu espero que isso aconteça, né? Porque senão estaríamos indo já para a finalização desse mangá e eu espero que isso não ocorra em breve. Uma leitura muito boa. E finalmente o top 1, acredito que não seja surpresa, né?
para ninguém que acompanha aqui no canal, tem review aqui. O Novo Preço da Desonra, do mestre Hiroshi Hirata, meu mangaka favorito. Talvez o mestre Hiroshi Hirata não gostaria de ser chamado de mangaka, mas enfim. Essa minha edição aqui eu vou chorar novamente, né? Ela veio com um pouco de ondulação, me deixou bastante triste. Acredito que foi o meu primeiro mangá aqui da Pipoca Nanquim que veio com esse tipo de defeito. A história é muito boa, o Hiroshi Hirata ele busca, né, representar um realismo de época, como eram as vidas dos samurais no Japão feudal, toda aquela questão da honra, né? E o nosso tomador de promissórias surge, né, para quebrar aquele romantismo criado pelo cinema, né, e por outras histórias sobre a honra do samurai. Afinal, é natural do ser humano, né, na hora da morte ali bater um desespero e algumas pessoas, né, buscarem se salvar, e a forma deles fazerem isso era então oferecer um prêmio pela vida deles, né, para que o seu oponente não os matasse. Só que isso tinha repercussões, né, consequências dentro da sociedade japonesa, dentro dos bushis, e uma nota promissória de vida, né, que você promete pagar um prêmio para quem possuir aquela promissória e que poupou a sua vida, era uma grande desonra, né? Óbvio. Morrer em batalha, morrer pelo seu senhor feudal era uma grande honra, e fazer ao contrário disso era uma grande desonra, com consequências não só para o samurai em si, né, que fez aquele ato odioso, digamos assim, desonroso seria a palavra mais correta, mas também tinha implicações para a família desse samurai, né? Claro, alguns tentavam pagar e pagavam pela essa promissória de vida de forma sigilosa, para ninguém descobrir. Outros tinham a ideia mirabulosa, né, e genial de não pagar pela promissória, de tentar matar o cobrador, e aí vocês sabem, né, o que acontece na história, já que o nosso protagonista é um personagem roubado, né? Ele é bem roubado. Bom, talvez se o Hiroshi Hirata não tivesse feito ele assim, nós não teríamos tantas histórias para ler, mas para quem prega um realismo, essa acaba ficando sendo uma pontinha solta. Enfim, tá no meu top 4 de mangás que eu mais gostei de ler até hoje, e para surpresa, novamente, né, de 0 pessoas, essa lista, top 1, 2, 3, 4 mangás que eu mais gostei de ler, são todos encabeçados pelo mestre Hiroshi Hirata. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. A você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.